Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e mente em Cristo Jesus. Capítulo 15 de 2 Samuel. Estamos vendo a jornada, a família de Davi, em especial aí, alguns capítulos, a trajetória de Absalão. E aqui no capítulo 15 nós temos um resultado de uma semeadura. Capítulo 13, capítulo 14, a história de Absalão, o envolvimento de Absalão, que passou por algumas experiências muito ruins em sua vida e o coração dele ficou muito inflamado, amargurado, irado. E aí, contra o seu irmão Amnon, ele acabou matando seu irmão Amnon, contra o seu pai Davi, que ele não fez nada na ocasião, tanto que ele ficou 5 anos sem ver Davi. E no capítulo 14 termina ele conseguindo, depois de 5 anos, ir à presença do rei e de seu pai, e o pai o beija, e não temos mais nada a respeito desse relacionamento pai e filho. E aqui no capítulo 15 só tem a expressão que depois disso Absalão começa a colocar em executar um plano de algo que estava no seu coração: derrubar seu pai. Uma rebelião. Tirar seu pai do trono e assumir o seu lugar. Uma vingança. Todas as suas experiências ruins ele não administrou, envenenou seu coração, e aí ele coloca em prática esse plano. E, irmãos e irmãs, todas as pessoas, não somente Absalão, como diz lá em Gálatas, né? Não se engane, não erre, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso vai colher. E Absalão semeou tanto ódio no seu coração que agora ele está colocando em prática essa colheita, que é uma rebelião para tirar seu pai do trono. E uma rebelião, irmãos e irmãs, tem como pano de fundo sempre o engano. Ele, para que tivesse pessoas que pudessem segui-lo, ele engana, ele inverte, ele fica na porta da cidade, ele começa a dizer que o rei não sabe julgar, que se ele fosse rei, ele julgaria de uma maneira diferente, favorecia as pessoas, e na porta da cidade ele vai conversando com as pessoas e ele vai com seu jeito, com seu engano, manipulando e ganhando o coração das pessoas, jogando as pessoas contra o rei. Por isso que ele consegue que líderes judaicos participassem da sua rebelião contra Davi. Assim como Dotã, Abiram, lá no deserto com Moisés, se rebelaram contra Moisés. Corá, Datã, Abiram, eles diziam que Moisés queria ser melhor que todo mundo, começando a jogar pessoas contra a liderança de Moisés, e assim nasce uma rebelião, e o fim deles não foi um fim bom. Assim como o fim de Absalão também não foi um fim bom. Então, cuidado com que as experiências da vida vão transformando o seu coração. É sempre importante nós avaliarmos, não somente do ponto de vista de um Absalão, mas também de ouvir um Absalão. Porque nós temos não somente Absalão arquitetando e colocando em prática o seu plano, mas também tinham as pessoas que entraram na conversa de Absalão, que deram crédito da conversa de Absalão e participaram daquela rebelião. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos e irmãs, com o que nós alimentamos nossos corações, o que nós alimentamos a nossa mente, o que as experiências da vida, por mais ruins que sejam, tem a sua capacidade de influenciar de maneira tão negativa nossos corações. Pois você tem que vigiar. Absalão teve cobiça. Absalão teve ódio. Enganou as pessoas, arquitetou seu plano e conseguiu sentar no trono em Jerusalém a partir dessas manipulações. Cuidado. É uma estratégia que o inimigo usa para desvirtuar os corações, para tirar os corações, para contaminar os corações. O engano.
Por isso, vigilância, vigilância, vigilância. Pense nessas coisas. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me com força.